Paulo fala. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, se alguém deseja, se alguém quer muito, se está muito afim de ser bispo, a Bíblia diz: excelente obra almeja. Quando a Bíblia fala do ministério, querido, ela mostra um processo com pelo menos 4 etapas. O primeiro deles é a vocação. Se alguém aspira, almeja, a Bíblia diz: Deus trabalha em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Normalmente Deus desperta um desejo. Outro dia alguém me perguntou: pastor, como é que eu sei se eu fui chamado para o ministério? Eu falei: se você não sabe, não foi. Pronto. Porque quem foi, sabe que foi. Tudo começa com a vocação, mas não se resume à vocação. Depois da vocação, ele diz, verso 2: é necessário, portanto, que o bispo ou o candidato a tal seja irrepreensível. E agora começa uma lista. Marido de uma só mulher. Eu nunca imaginei que a gente ia ter que voltar a pregar essas coisas para pastores, como estamos precisando fazer hoje em dia. Marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. E a lista aqui, se você pegar do versículo 1 até o versículo 13, e juntar tudo que ele fala dos bispos e dos diáconos, algumas características repete para os dois, algumas alternam, você vai encontrar pelo menos 16 características explícitas nessa lista do que eu chamaria de qualificações. Então ele está dizendo: não adianta ter a vocação, o que agora precisa ter são qualificações. Depois ele diz no versículo 10, que essas pessoas que têm a vocação e apresentar as qualificações, elas têm que ser provadas, outra versão diz experimentadas, para só depois, em quarto lugar, ser estabelecido. Mas antes de chegar lá na quarta coisa, vamos falar da segunda, depois da vocação, qualificações. Dessa lista de pelo menos 16 características explícitas, dá para achar no mínimo uma 17ª implícita, eu não quero entrar nessa discussão agora. Dessas 16, só uma está relacionada com habilidade, apto para ensinar. Todas as outras 15 são traços de caráter. Agora, a maioria dos colegas que eu conheço passaram 4 anos no seminário, sendo trabalhados na única habilidade da lista de 16 características. E a maioria nunca teve uma aula sobre as outras 15, que são traços de caráter. A maioria dos pastores que eu tenho terminou um processo de formação sem nunca ter tido uma aula de caráter. Agora, a pergunta é: por que nós vivemos essa crise de integridade, não só no governo, do lado de fora, que era de se esperar, mas principalmente dentro da igreja? Porque o próprio conceito de estar preparado para toda boa obra é algo que nós temos baseado em habilidades. Então, se fulano canta bem, se fulano prega bem, se fulano fala, ensina ou aconselha bem, ele está preparado. Não, a Bíblia diz: você quer estar preparado para toda boa obra, seja santificado. Aí você vai ser útil ao seu possuidor. Porque vasos sem santidade não cumprem ao propósito que Deus tem e aquilo que Ele idealizou para o ministério.